Olá, para quem não me conhece, eu sou a Ana Januzzi, sou médica, mãe da Clarice, ela tem um aninho agora. Tenho um perfil no Instagram para conversar sobre maternidade e esse canal aqui no YouTube que a gente alonga um pouco mais os assuntos, né? O Instagram, infelizmente, só deixa a gente conversar por 15 segundos, 30 segundos. Aqui a gente consegue conversar mais tempo. Antes da gente começar o vídeo de hoje, que é sobre amamentação noturna e desmame noturno, eu queria pedir para vocês se inscreverem no canal, por favor. Só apertar o botão que fica aqui embaixo em algum lugar. Que isso é muito importante pra gente conseguir atingir mais mulheres. Com mais pessoas se inscrevem, mais o YouTube entrega esse conteúdo, tá? Muito obrigada. Bom, vamos começar agora o conteúdo de hoje, que é sobre desmame noturno. Queria começar o vídeo dizendo que eu sou uma defensora ferrenha da amamentação e mulheres que conseguem amamentar durante muito tempo têm muitos benefícios para ela e para os seus bebês, mas compreendo que existam mulheres que não consigam amamentar durante a noite, principalmente depois de um ano do bebê, né? O bebê muitas vezes ainda demanda amamentação à noite e a partir de um ano, quando a alimentação já está estabelecida, geralmente ele está pedindo esse mamar da noite por questões mais emocionais, mais da regulação endócrina do bebê e da mãe na manutenção da produção de leite, a gente vai conversar sobre isso, mas não é necessariamente uma necessidade física de alimentação, tá? Para alguns bebês sim, talvez em alguns períodos de salto, mas no geral a partir de um ano, quando a alimentação complementar já está estabelecida, essa amamentação noturna ela se torna mais um hábito. Como eu faço na minha casa, eu não tenho problema nenhum de amamentar minha filha ao longo da noite, a gente dorme junta, isso pra mim é ótimo. Então ela mama ao longo da noite e a cama compartilhada me permite ter bom sono e que ela se alimente e mame à noite porque ela precisa e ela quer. Isso é a minha realidade, não se encaixa na realidade de todas as pessoas. Muitas mulheres não conseguem dormir com os filhos ou não conseguem, apesar de dormir com os filhos e gostar daquilo, elas acordam muito durante a noite, acabam mexendo no celular e aí tudo fica mais difícil para voltar ao sono. E aí vai a primeira dica desse vídeo, gente. Sempre que o bebê pedir o peito durante a noite, não mexam no celular. Deitem o bebê do lado de vocês, na cama, amamentem sem ter mexido no celular, sem esse estímulo para dentro de vocês. Porque os hormônios da amamentação que a mãe libera quando está amamentando, eles ajudam no sono. Então, é tudo feito para que a mulher amamente e já volte a dormir sem nenhuma dificuldade. Se a gente interrompe isso, atrapalha esse processo com um celular, uma luz acesa, uma movimentação mais forte do que o habitual, com certeza o sono da mãe fica atrapalhado. E aí, ao longo do dia seguinte, vai ser tudo mais difícil. Então, para vocês evitarem esse sono cortado de má qualidade à noite, evitem pegar o celular se vocês amamentarem o bebê de vocês de noite, tá? E por que é importante o bebê mamar de noite? Qual é a explicação fisiológica para esse bebê precisar demandar o seio da mãe à noite? Bom, a gente já sabe que a mãe e o bebê, eles funcionam como um produto único. Então, são duas pessoas diferentes, com necessidades diferentes, mas existe uma regulação mãe-bebê muito além daquela que a gente pode ver. Então, o bebê que solicita o seio da mãe durante a madrugada, ele está fazendo isso de forma inconsciente, mas também para manter a amamentação da mãe em alta produção ao longo do dia. Ah, não entendi nada. Bom, vou explicar para vocês. Tem dois hormônios envolvidos na amamentação, principalmente. Existem outros que atrapalham ou ajudam, mas tem dois que são muito importantes. A prolactina e a ocitocina. A prolactina é responsável pela produção do leite. Então, todo o trabalho dos ductos mamários, das glândulas de fazerem o leite e deixarem ele ali no seio, isso acontece regulado pela prolactina. A ocitocina, que é o segundo hormônio que você já deve ter escutado falar, é o hormônio do amor, o hormônio presente nas contrações do trabalho de parto, e tem tudo a ver uma coisa com a outra, mas isso é tema para um segundo vídeo. A ocitocina está relacionada a ejetar o leite. Então, é como quando a gente amamenta o bebê, para quem tem bebê pequeno aí sabe do que eu estou dizendo. O bebê está mamando num seio e você está sentindo o outro queimar. E aí o leite também sai desse peito, mesmo que não haja estímulo, né? Mesmo que o bebê não esteja mamando. Isso tudo é ocitocina. Ela faz a contração dos ductos mamários, faz essa sensação de queimação e a ejeção do leite. Bom, o hormônio que está associado à produção da amamentação, que é a prolactina, ele faz um pico mais importante durante a madrugada. Então, enquanto a mulher está dormindo, o pico da prolactina acontece durante a madrugada. E o que estimula o pico da prolactina? O que estimula que a prolactina faça picos? A amamentação.
a sucção do bebê. Então, quando a gente diz que durante o dia, ao longo da vida dessa mãe, desse bebê, é importante que para que a amamentação se mantenha e se estabeleça, o bebê tem que ficar no seio mamando, porque isso ativa a prolactina e faz todo o ciclo funcionar, a mesma coisa funciona para a madrugada. Esse estímulo de madrugada é como se fosse um up na prolactina mais importante, entende? Tudo aquilo que foi feito ao longo do dia é ótimo para manter a amamentação, mas aquele da madrugada é a cereja do bolo. Então, para mulheres que têm dificuldade de amamentar, acham que o leite é pouco, ainda não estão ali se encontrando muito bem, o bebê chora muito no peito, quer aumentar a produção, uma dica muito importante é você manter a amamentação da madrugada, deixar o seu bebê mamar, fazer sucção não nutritiva, deixar ele no peito. Ah, mas como eu vou dormir se ele dorme no berço? Bom, você tem sempre a opção de fazer cama compartilhada, que é uma ótima opção se cabe dentro da sua família. Existem famílias, eu repito, que não gostam da ideia de fazer cama compartilhada. E tá tudo bem, ninguém é obrigado a nada. A maternidade é sua, antes de qualquer coisa. Antes de qualquer dica, de qualquer livro, de qualquer vídeo no YouTube, as escolhas são suas. Mas a cama compartilhada pode ajudar muito nesse processo de manter a amamentação de madrugada. Justamente pelo pico de prolactina. Entenderam isso, né? Ah, doutora, mas o meu bebê com 2 meses parou de mamar à noite. Ela simplesmente agora vai dormir 11 da noite, só acorda 6 da manhã. É por isso que eu acho que o meu peito tá vazio? Ou será que o meu peito vai produzir menos? Bom, 2 coisas aí. Tem muitos bebês que quando fazem 2, 3 meses, eles atingem um tempo maior de sono durante a madrugada. Isso pode se manter lá na frente ou pode reduzir depois, tá, gente? Não são só boas notícias nessa vida. Às vezes eles voltam a acordar por demandas próprias mesmo, tá? E aí esses bebês começam a esticar as madrugadas. A minha filha foi assim. Ela esticou a madrugada, com 2 meses ela começou a esticar a madrugada, fazia soninhos de 5, 7 horas, era ótimo. E aí eu não tinha um bebê mamando no meu peito, porque ela dormia no berço do meu lado, um bebê mamando no meu peito de madrugada para fazer o pico de prolactina. Isso atrapalhou minha produção de leite? Não. Vejam vocês que foi uma decisão do bebê. Ou seja, essa regulação endócrina mãe-bebê, dos hormônios mãe-bebê, ela é feita pelos dois, pela mãe e pelo filho, e quando o bebê naturalmente larga o seio, isso não atrapalha, porque ele já está fazendo a produção necessária ao longo do dia, entende? É muito diferente de um bebê que, para manter a produção da mãe, porque uma via de mão dupla, para manter a produção da mãe, ele precisa mamar de madrugada, talvez não por mais fome dele, mas porque ele já se entendeu ali naquele binômio que é necessário o estímulo de madrugada. E aí a gente corta essa mamada da madrugada, bota uma mamadeira, vai treinando o bebê para parar de acordar de madrugada, enfim. Isso pode prejudicar a amamentação ao longo do dia. Então, quando o bebê para sozinho, sem nenhum estímulo nosso, sem nenhum controle nosso, geralmente não há nenhum problema, porque o bebê parou sozinho porque ele já entende que aquela sucção, aquela amamentação ao longo do dia é suficiente. Se a gente faz o bebê parar, ou se a gente bota outra coisa no lugar do seio materno, aí sim pode haver problema. E por que eu tô dizendo isso? Porque quando uma pessoa decide fazer o desmame noturno, é importante que ela tenha isso em mente. Porque como todas as decisões que a gente toma na nossa maternidade, é muito legal e é muito interessante pra gente que a gente tenha todas as informações na mesa. Então, poxa, eu vou decidir se eu quero desmamar a Clarice, minha filha. Se eu não sei disso, e eu quero muito amamentar minha filha até os 4 anos, por exemplo, que é o meu caso, se eu não sei disso, eu posso estar prejudicando a minha amamentação ao longo do dia lá pra frente. Eu não quero isso, então talvez eu mude a minha ideia. Agora, se eu tenho essa informação, eu falo, não, tudo bem, eu vou bancar. Vou tentar reduzir a mamada noturna. Se a amamentação ao longo do dia tiver problema, eu volto. Mas aí a escolha é consciente, como tudo na maternidade. Eu brigo sempre pela escolha consciente. Então a gente tem que saber que essa amamentação noturna, ela é sim uma chave para manutenção da amamentação diurna. E muitos desmames precoces a gente considera antes dos 2 anos, muitos desmames precoces que a gente acha que o bebê largou o peito sozinho, na verdade o bebê foi largando o peito porque tiraram dele a amamentação noturna, deram um bico artificial para ele fazer sucção não nutritiva, a chupeta, por exemplo. Isso tudo, embora pareçam coisas pequenas, se somadas podem sim atrapalhar a amamentação, tá? Bom, então falamos de todos os prós da amamentação à noite, né? De fato faz toda a diferença, mas você decidiu desmamar o seu bebê. Não quero mais, ele tá acordando demais, ou pelo menos quero
que ele mame só uma vez ao longo da noite, não 5, igual ele tá fazendo, você decide isso com a sua família. Como é que você faz? Qual é a melhor forma de desmamar um bebê? De repente, assim, ele acorda amanhã, à noite, eu falo, não vou dar o peito, vou sair do quarto, deixa ele chorar até dormir? Não. Isso não é uma forma gentil, isso não é uma forma de transição, isso é uma forma muito abrupta e pode ser ruim pro seu filho e pra você. O interessante é que você vá reduzindo devagarinho o tempo da mamada. Então, como assim? O bebê, se você quer fazer o desmame noturno, o bebê acorda, ele vai dormir às 7, ele acorda 11 da noite pra mamar. Aí ele normalmente fica 20 minutos no peito e fica aquela chupetando, né, que a gente chama, que é a sucção não nutritiva, que é super inteligente dos bebês. É importante que aconteça. Ele fica lá mais um tempo fazendo aquele estímulo, só que você não quer mais isso. Você quer dar o peito pra ele menos e tirar essa mamada. Então você vai reduzindo. Então a cada dia você dá um pouquinho menos. Ou seja, você tira o bebê um pouquinho antes da sucção não nutritiva acontecer. Assim, ele começou a fazer a sucção não nutritiva, você tira e coloca no berço. Pode ser que seu bebê aceite ou não. E você vai fazendo isso paulatinamente até conseguir tirar a mamada noturna. E aí, se o bebê acordar por outros motivos, você vai ter que pedir para o seu companheiro, que é muito mais fácil do que você, com cheiro de leite, colocar o bebê no colo para ninar sem dar o peito. É melhor que alguém nine o bebê no seu lugar. Então, você precisa do funcionamento do casal aí para o bebê conseguir ser colocado para dormir de novo, porque eles resistem, porque é uma briga do bebê, ele sabe que aquilo é importante para ele, é uma briga do bebê com a mãe ali, fica aquele estresse até o bebê se habituar. E assim você faz para reduzir as mamadas. É o que eu aconselho? Não, não é o que eu aconselho. Eu sempre aconselho que se tente primeiro a cama compartilhada, ou seja, que a gente tente primeiro manter a fisiologia em todos os seus aspectos, porque dormir com o bebê é o normal. A gente aqui se habituou a dormir um pouco longe do bebê, com o berço, e aí tem dificuldade de dormir, e aí existe a crença que o bebê vai atrapalhar a vida sexual do casal, na cama compartilhada. Eu discordo disso, mas é tema para outro vídeo. Então eu sempre oriento que se tente primeiro, para não prejudicar a amamentação e não rolar esse estresse do desmame noturno, fazer a cama compartilhada. A maioria das pessoas com quem eu converso sobre isso, que iam fazer o desmame noturno e decidiram primeiro tentar a cama compartilhada, tiveram muito sucesso e muita tranquilidade. Então, ou seja, estão felizes com a sua decisão. Então, é sempre o que eu oriento primeiro. Caso você decida, não, eu quero fazer o desmame noturno, vou desmamar essa criança, faça dessa forma, de uma forma gradual, gentil. Talvez ele precise de um bico artificial à noite para fazer a sucção não nutritiva que ele fazia antes. E tenha sempre em mente que isso pode sim atrapalhar a amamentação ao longo do dia. Espero que vocês tenham entendido. Se tiver ficado alguma dúvida, pode colocar aqui nos comentários. Me fala se vocês gostaram do vídeo, se foi importante. Eu tô produzindo vários conteúdos sobre isso e tudo que vocês colocam aqui nos comentários já é material para próximos vídeos, tá bom? Um beijo, muito obrigada por terem assistido até o fim.